Olá, nessa aula a gente vai ver um exemplo de solução do problema do esvaziamento de um reservatório usando o método de Hoyne. A gente viu que a gente pode representar o esvaziamento de um reservatório com uma equação diferencial, muito simples, e a gente pode resolver essa equação diferencial usando o método de diferenças finitas. A gente viu no outro vídeo alguns problemas do método de Euler quando a gente resolve essa equação. E a gente viu que pode melhorar essa solução diminuindo o passo de tempo. Mas isso traz outros problemas. Então, como a gente pode melhorar a solução? E uma forma é usando um outro método que eu vou apresentar aqui, que é o método de Hoyne, que é um método chamado preditor-corretor. E aí eu vou mostrar como implementar usando o Fortran, um exemplo bem simples, uma versão do Fortran online. Então a gente tem a nossa equação diferencial, em que o valor de Q é o valor instantâneo da vazão. E a gente representa isso usando um intervalo finito de tempo, ΔT, em que o valor da vazão é o valor da vazão média ao longo desse intervalo de tempo. Imaginando um reservatório linear que a vazão ela varia linearmente com o volume acumulado, essa equação ela fica nesse formato apresentado aqui. Então, a gente tem a vazão aqui de saída, é volume dividido pela constante K, que é a constante desse reservatório linear. E esse volume é o volume médio. Quando a gente trabalha com o método de Euler, a gente substitui esse volume médio pelo volume no início do passo de tempo, que é esse valor Vt aqui. E isso que traz um problema. Aqui a gente não tem mais uma igualdade, a gente tem uma aproximação, porque o volume varia ao longo desse passo de tempo, afinal o reservatório está esvaziando. Então a gente tem essa diferença da solução de Euler com relação à solução analítica, a solução perfeita. Então, a solução pelo método de Euler tem erros e a gente viu que os erros dependem do tamanho do ΔT. A gente pode diminuir os erros diminuindo o ΔT. Mas existem muitos casos em que o método de Euler ele é inadequado, né? Basicamente isso acontece porque esse valor da derivada aqui é mantido constante ao longo de todo o passo de tempo. Então a gente admite que segue essa mesma tendência aqui, quando na verdade a função pode ter uma modificação do seu comportamento. A gente pode melhorar o método de Euler diminuindo o passo de tempo. Aqui uma solução para um problema parecido com ΔT de 30 segundos e o mesmo problema com ΔT de 3 segundos. A gente observa que fica muito mais próxima a solução numérica da solução teórica. Mas diminuir o passo de tempo nem sempre é uma boa opção, porque vai chegar um momento que a gente começa a ter erros maiores por causa do arredondamento. Então o erro de arredondamento aumenta com a diminuição do ΔT aqui. Né? E outro motivo é que o tempo de processamento aumenta muito quando a gente diminui o passo. Então, de alguma forma, a gente tem que considerar que a derivada e o valor da função não permanecem constantes ao longo do intervalo de tempo, ΔT. E o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a solução que a gente obtém com o método de Euler como uma primeira estimativa do valor final, no caso do nosso reservatório, do volume no final do passo de tempo. Essa é uma possibilidade. Então, o método de Hoyne, ele parte da solução pelo método de Euler, que resulta nisso aqui, e aí a gente vai tratar essa solução do método de Euler como se fosse apenas uma primeira tentativa da solução final. Eu chamei isso de V asterisco aqui. Tá? E a gente pode utilizar esse valor de V asterisco aqui no lugar do volume médio aqui. E com esse V asterisco, então, obter uma segunda tentativa da solução. Certo? Então, explicitando aqui V de t mais ΔT, a gente tem uma segunda
estimativa do resultado final. E a gente pode obter, então, a solução final por uma média aritmética aqui entre a primeira tentativa e a segunda tentativa de solução final. Então, é bem simples o método de Rhoyne, utilizando essas duas tentativas. A gente faz 2 vezes o cálculo a cada passo de tempo. No primeiro momento, a gente segue com a derivada inicial até esse ponto, e a gente chega nesse ponto, faz uma nova avaliação da derivada, e a gente calcula uma derivada média entre essa, e a gente aplica essa derivada média para obter uma nova solução aqui. Tá? Então, o método de Rhoyne é um método preditor-corretor. Numa primeira solução é um preditor, numa segunda solução é um corretor, e essa solução corrigida é um pouco melhor do que a solução original. A gente programou isso no Fortran online, né? E a gente tem aqui o mesmo problema. Um reservatório que começa com um volume inicial de 1.000 metros cúbicos, tem uma constante K de 543,5 segundos e adotando um ΔT de 300 segundos. O que a gente tem então nesse programa, uma primeira tentativa aqui, né, e da solução, uma segunda tentativa da solução e o valor final, que é o valor médio das duas tentativas, nesse código simples aqui. A gente calcula também a vazão da solução teórica real e grava os resultados que a gente obtém. E a gente tem então a solução analítica e a solução de Rhoyne, bem melhor do que a solução anterior com o método de Euler. A gente diminuiu bastante os erros, como a gente pode ver aqui nesse trecho. Permanecem erros ainda, né, que poderiam ser diminuídos trabalhando com um ΔT menor. Aqui está o exemplo do código, né? Esse código pode ser copiado e colocado lá no Fortran online, que vai funcionar com esse exemplo, usando o ΔT de 300, um K de 543,5 e um volume inicial de 1.000 metros cúbicos. Eu posso diminuir o ΔT com o método de Rhoyne e rapidamente eu tenho uma aproximação ainda melhor do resultado final. Então era isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o método de Runge-Kutta, que é ainda melhor que o método de Rhoyne.